Bom dia, sétimo ano. A partir de agora, a nossa live está sendo gravada, tá? Nós vamos fazer uma correção de exercícios lá do caderno de atividades, que vai falar sobre temperatura, calor, tá? E sensação térmica, ok? Vou compartilhar com vocês a tela, abre lá na página 18. Para a gente começar, e eu gostaria que vocês participassem bastante da aula, tá? Vamos lá, então. A primeira questão fala assim. Aí agora eu queria que vocês parassem um pouquinho no bate-papo aqui, senão eu não vou conseguir acompanhar, tá? A primeira questão fala de um aparelho, né? Ó, o aparelho da imagem abaixo se chama termoscópio. Ele possibilita comparar a temperatura entre dois objetos e identificar qual é o mais quente. Seu funcionamento é baseado na capacidade que o ar tem de ser comprimido. Quando o líquido dentro do termoscópio é aquecido, ele se expande e comprime o ar no seu interior. Então, aqui mostrou para a gente o funcionamento do termoscópio, que é diferente do funcionamento do termômetro. Aí, considere que duas crianças seguram termoscópios idênticos em suas mãos. Ou seja, eles são idênticos. Ele só mudou a cor aí para a gente identificar a alteração de um para o outro. Sobre esse equipamento, e levando em consideração a figura, responda as questões a seguir. Vamos lá, então, comigo. Qual das mãos está mais quente? Bota ali no privado para mim, para ver o que vocês concluíram. Qual das mãos está mais quente? Aí vocês podem colocar amarelo ou vermelho, de acordo com o funcionamento. Bora? Cadê a resposta? Ó, antes de responder, lembra de como ele funciona. Presta atenção, Esther, Pelisson, se é isso mesmo. Isso aí, Betânia. Então, a mão que segura o termoscópio amarelo está mais quente. Não funciona dessa forma? Ele não vai aquecendo o líquido, aquecendo e vai comprimindo o ar que está aqui em cima? Ó, esse líquido está muito mais aquecido do que esse, certo? Isso aí. Aí depois fala assim, por que o termoscópio serve apenas para comparar temperaturas e não para medi-las? Eu posso medir? Ah, a mão amarela está fazendo 30 graus. A mão que está segurando o vermelho está fazendo 25. Tem como medir em si? Sim ou não? Isso aí, Letícia. Tem, Cauã, como medir, saber certinho a temperatura? Não por quê? Letícia já me explicou por que não pode. E aí? Letícia colocou assim, professora, não, porque ele não tem os numerozinhos lá do termômetro, né? Não apresenta a graduação. Eu não tenho como saber exatamente a temperatura que uma mão está fazendo em relação a outra só com o termoscópio, a não ser que eu usasse um termômetro, tá, Cauã? Show? Isso aí. Agora assinale as alternativas em que a palavra temperatura e calor foram utilizadas corretamente. Coloca para mim quais que vocês colocaram que está correto para mim no privado, para eu ver se vocês acertaram.
Só a Betânia me respondeu até agora, hein? Eu tô achando que vocês não fizeram esse exercício, não, que vocês estão fazendo agora, hein? Prolongaram esse feriado aí ontem. Tudo bem, eu vou esperar. Cauã, botou o quê, Cauã? Então, vamos lá. Deixa eu aumentar a tela aqui. Ó, aquela reação inusitada foi no calor do momento. Tá certo? Isso aí? Não, correta, né? Então, nessa frase, o calor é utilizado como sinônimo de intensidade. Tipo assim, muito, né? Foi muito, o momento foi intenso. O dia está quente, por isso estou com calor. E aí? Também não, né? Pessoal, tem. Também não, né? Quando segurei o gelo na mão e ele foi derretendo, transferi calor da minha mão para o gelo. Que cobra é essa? Tá vendo aí? Agora tu não sabe que cobra é, né? Tá vendo aí? E aí? Essa tá certa ou tá errada? Certa. Muito bem. Tu viu lá que tu gostou, foi? Só um pouquinho, turma. Tá bonita mesmo. Camisa velha. Cabeça. Parafuso. A cara de querido que faz ele. Pronto. Teve um dia que eu fiquei o jornal aí mais gato. Agora deixa. Aqui tá escrito assim, aquele negócio que tu falou pra ti, né? Agora. A temperatura desse refrigerante é de 5 graus Celsius. A temperatura tá certo ou errado? Certa. Medi a minha temperatura com o termômetro. Isso aí, correto também. Show? Parabéns. Eu tive que bloquear a reunião, tomou que tinha gente com o microfone ligado aqui, tá? Eu tive que tirar da sala e bloquear. Deixa eu ver quem é aqui, tá? Se eu posso liberar. Júlia Castro, né? Flavinho Oliveira, vocês sabem dizer quem é, turma? Não, né? A gente deixa do lado de fora. Vamos lá, então. Continuando. Agora. O trecho a seguir foi retirado da revista Saúde e Pesquisa. Nesse texto, 2 pesquisadores escrevem sobre as reações do corpo quando exposto a altas temperaturas. Gostaria de ler alguém, por gentileza?
Pode ler, Esther. Bom dia, professora. Bom dia, amor. O trecho a seguir foi quando o corpo produz calor excessivo durante os exercícios, a temperatura retal pode aumentar temporariamente para 38,3 a 40 graus Celsius. Nestas condições, o organismo pode sofrer alterações fisiológicas que, em determinados casos, causam sérios danos à saúde. A fotografia a seguir foi tirada utilizando uma câmera sensível ao calor. As regiões mais avermelhadas apresentam maior do que as regiões azuis. Com base nas imagens, Esther, trava um pouquinho. com base na imagem, no texto e nos seus conhecimentos sobre fotografia, explica qual região do corpo do atleta está mais sujeita à diminuição de rendimento durante a prática do esporte. Então, vamos colocar aqui a imagem do atleta. Observa aqui. Quanto mais intenso, né, quanto mais alaranjado for, sinal que o metabolismo está maior, está exigindo mais do atleta. Vocês colocaram o quê? Esther botou pernas, braços e crânio. Concordam com Esther? Olha só como é que o crânio está muito avermelhado, né? O cérebro, na verdade, tá, Esther? Que o crânio é a parte óssea do cérebro. Exatamente. Na prática da atividade física, né? Por isso que quando as pessoas fazem grandes maratonas e tudo mais, tem que fazer a reposição, né, de calorias que são perdidas, porque existe um aquecimento muito grande, né, desses tecidos, e isso demanda muita energia, tá? Então, se for, por exemplo, fazer uma maratona, 40 quilômetros correndo, exemplo, tem que ter ali um suplemento para a pessoa estar conseguindo repor essas energias gastas, tá? O ombro também, né? Parece que não, a gente acha que só, né, a perna está pedalando, né? Mas o braço também na bike é uma força muito grande que a gente faz na bike, né, para segurar. Tanto é que tem hora que chega até a cansar os braços, né? Então, ó, o crânio, né, no caso aí o cérebro, braços e pernas podem ter um rendimento diminuído devido à temperatura elevada, porque se gasta muita energia aumentando a temperatura, tá? Muito bem, isso aí. Essa matéria tá tranquilinha, não tá? Letícia, quer ler esse texto, Letícia? Verdade. Gostaria de ler, Letícia, esse? Sem microfone. Quer ler de novo, Esther? Pode ficar à vontade. Leia atentamente o texto a seguir. Mas o que é sensação térmica e como ela é calculada? É a diferença entre o que o aparelho e o corpo humano de fato nas condições de um lugar em um determinado momento. Para calcular, usamos uma tabela que leva em conta algumas variáveis como a temperatura e a umidade do vento. No caso de temperaturas mais frias, diz Manuel Rangel, do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET. Muito Com bem. base Então, olha só, turma. Aqui está falando de sensação térmica, não é isso? Sensação térmica, não sei se vocês já observaram naquele aplicativo do celular de vocês, né? Fala, está previsto hoje uma temperatura de 25 graus Celsius e sensação térmica de tanto. Já viram isso? Percebendo? Só um minutinho. Kaique Rocha é da turma, não é isso? Kaique Rocha?
Só me dá essa informação aí que eu vou aceitar aqui. Então, a sensação térmica ela tem que medir várias outras variáveis, certo? Não única e exclusivamente a temperatura. Por exemplo, se naquele local tem uma umidade relativa do ar muito baixa, muito alta, se tem uma intensidade grande de vento ou não, não é isso? Exatamente. Então, por exemplo, está fazendo tantos graus Celsius, mas a sensação térmica é de mais ou menos, certo? Exatamente. Kaique é do nono, né? Pronto. Vamos lá, então. Letra A, vocês colocaram o quê? Verdadeiro ou falso? Ó, em um local com temperatura alta, a umidade elevada nos dá a sensação de que a temperatura é mais baixa. Ó, a umidade reduz a evaporação do suor e causa a sensação de abafamento. Já perceberam isso? Um local que a gente está, por exemplo, muito quente, mas a umidade é elevada, dificulta evaporar. O suor a gente transpira, né, para ter a sensação de refrescar o corpo. Aí o que acontece? A gente fica suando e não consegue evaporar o suor. Tem uma sensação pior ainda, não é isso? Exatamente. Agora, hein? Em local com temperatura baixa, os ventos fortes nos dão a sensação de que a temperatura é mais baixa. Verdade, né? Exatamente. Tem local que tipo faz 0 graus Celsius, mas que a temperatura, a sensação térmica chega a menos 10, porque venta muito, né? O vento diminui bastante a sensação da temperatura. Duas pessoas no mesmo local têm a mesma sensação térmica. E aí? Duas pessoas no mesmo lugar têm a mesma sensação térmica? Lembra que eu falei com vocês? Isso depende muito do organismo de cada uma. Eu posso estar aqui do lado de uma pessoa. Eu posso estar aqui sem sentir calor e a pessoa pode estar cheia de calor. Não é isso? É sensação térmica. Muito bem. Então, a sensação térmica das pessoas depende de diversos fatores. Metabolismo, se ela tem alguma doença, a ambientação, não é isso? Muito bem. Em um mesmo ambiente, uma pessoa com taxa de gordura maior perde mais calor do que a que tem taxa de gordura menor. Perde mais calor? Muito pelo contrário, ela retém. Por isso que ela sente tanto calor, porque a gordura funciona como um isolante térmico. Não é isso? Muito bem. Estão de ver, hein? Por isso que é tão difícil, né? Na sala, por exemplo, quando a gente estava tendo aula, professora, está muito frio, professora, está muito quente. O que a gente tem que fazer? Colocar uma temperatura ambiente e se está sentindo frio, leva sua blusinha de frio, né? Essa orientação que a gente dá a vocês. Porque é impossível encontrar uma temperatura que vai agradar a todo mundo. Impossível. Não é verdade? Lembra do nosso dilema na sala de aula? Professora, está muito quente. Está muito frio. Mas a gente não consegue, né, agradar todo mundo. A Letícia falou assim, professora, às vezes está tão quente que a gente liga o ventilador e o ar que gira, né, que é o vento, né, nada mais é do que o vento, ele fica girando quente também. Pois é, essa aí que é a diferença, né, Lelê, do ar-condicionado. O ar-condicionado, ele vai diminuir a temperatura do ar. Por isso que é muito mais eficiente do que o ventilador. Mas isso aí, ó, não tem como, né, Esther? Para uns é muito quente, para outros é muito frio. Vocês conseguiram fazer aqui a frase? Que frase que vocês encontraram? Escreve para mim aí.
Foi tranquilo achar essa frase, né? Betânia já escreveu para mim aqui. Vamos lá, então? Diferentemente do cotidiano, em ciências, calor é um termo que indica a passagem de energia de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Tranquilinho nessa aí. Então, para quem não conseguiu fazer, essa aí é a frase. Show? Explique a diferença entre calor, temperatura e sensação térmica. Quem gostaria de falar essa para mim? Fala para mim aí. Diferença entre calor, temperatura e sensação térmica. Isso aí vai estar lá na trilha, hein? Quem fez essa? Fala, Cauã, você está com o microfone ligado? Pô, tem uma galera aqui com o microfone. Tá barulho aí? Ó, vocês quando estiverem na aula, tentam ir para um lugarzinho mais calminho, para vocês prestarem atenção na aula, tá? Eu sei que tem, né? Tem toda a rotina da casa de vocês. Eu falo só mesmo para vocês conseguirem se concentrar mais. Alguém gostaria de falar no microfone? Hoje Arlen teve que se ausentar, hoje teve um compromisso, não está podendo participar. Beleza. Então tá, então vamos lá. Vou colocar aqui para vocês e a gente vai falando juntos aqui. Calor é a energia térmica em trânsito, não é isso? Ou seja, um corpo mais quente sendo passado para um corpo mais frio. Temperatura é o grau de agitação das moléculas. Isso, vocês estão colocando aqui no bate-papo, eu estou acompanhando, tá? Então, se as moléculas estão mais agitadas, maior será a temperatura, não é isso? Show de bola. E sensação térmica está ligada com a maneira que cada pessoa vai perceber a temperatura, certo? Exatamente. Ó, essa matéria até aqui tá tranquilaça, tá? A parte de escalas termométricas, que vai ser o nosso próximo tema, que vai ser um pouquinho mais complicado, que vai entrar em alguns cálculos. Então, foi o seguinte, vamos garantir nessa trilha agora uma excelente nota, porque se caso tiver alguma dificuldade na outra matéria, a gente já garantiu uma excelente nota agora, tá? Outra coisa que eu tenho a dizer a vocês é o seguinte, turma, não se preocupem única e exclusivamente de estar fazendo exercício para tirar nota ou não. Aproveite o momento para aprender, tá? Nós temos que entender que esse ano ele está se passando, mas algo a gente tem que tirar de proveito dele. Tem alguns alunos, que eu vou ser sincera, que estão como se eu estivesse em sala de aula, participando muito bem das aulas. Inclusive, eu tenho alunos que estão rendendo até mais do que na sala de aula. Participam mais comigo aqui nas aulas online, né, Cauã? Eu, por exemplo, né, Cauã? Do que na sala, por exemplo. Então, assim, vamos aproveitar a oportunidade, né, de vocês estarem com a gente aqui, ó, assistindo aula. E outra, quando eu colocar a aula lá do positivo, assistam antes, com antecedência, façam as coisas seguindo os protocolos, que eu garanto a vocês que vocês não terão dificuldade com esse conteúdo aí pro resto da vida de vocês. Não, Joaquim, com certeza. Eu também prefiro dar aula para vocês na sala de aula, estar com vocês, só que a gente tem que entender o seguinte, hoje não é o que a gente prefere, é o que a gente tem. Hoje nós temos o quê? Aulas online. E tem alunos que estão fazendo um bom proveito disso. Em contrapartida, tem aluno que simplesmente está deixando a câmera ligada, não está prestando atenção em nada, né? E simplesmente quer passar adiante e pronto, acabou. Aí, infelizmente, depende do quanto a pessoa leva o estudo a sério, né? Isso aí. Então, ó, compromisso para hoje deixa eu só ver a nossa aula aqui. Compromisso para hoje é fazer a trilha, tá? Finalizei aqui a correção com vocês. Deixa eu só mostrar aqui para vocês
Os exercícios de máquina simples que Esther colocou para mim, eu vou deixar para vocês estarem fazendo também, tá? Que vai ser isso, façam a trilha. Deixa eu colocar aqui para vocês, deixa eu mostrar. Lá da unidade 5, teve alguns exercícios que nós não fizemos, que foi sobre máquinas simples, que são bem simples mesmo. Vocês vão fazer e eu vou colocar para vocês a correção deles para vocês depois, tá? Então, ó, inicia lá na página 11 e vai até a página, deixa eu ver aqui, página 15. Página 11 a página 15. O que eu vou fazer? Só para a gente não perder tempo nas lives, porque demora muito, às vezes, para a gente fazer uma correção. Você ver, hoje, a aula de hoje foi a correção de quase 3 páginas de exercício. Vocês fazem essa atividade e eu vou colocar para vocês depois a correção delas. Tudo bem, então? Podemos fazer assim? Só para a gente deixar nosso caderninho de atividades completo. Combinado. Então, podem começar a fazer e depois eu coloco para vocês a correção. Show, então? Então, ó, compromisso para hoje. Eu indico, inclusive, a trilha, se vocês puderem fazer hoje, melhor ainda, porque está tudo fresquinho na cabeça de vocês. Terminou aí as aulas de tardinha, pega um horário, separa uma horinha, vou fazer a trilha de ciências. E depois, com calma, vocês fazem essas atividades aqui, tá bom? Alguma dúvida sobre energia térmica até aqui? Não? Tranquilinho? Isso aí. Deixa eu só encerrar aqui.